Em encontro especialíssimo do governador do nosso planeta Jesus, com o anjo tutelar das terras brasileiras, Ismael, responsável por conduzir a terceira revelação na pátria do Cruzeiro, já atestava Jesus, que a vocação de nossa ação estaria sedimentada na prática da caridade, repercutindo sua doutrina de amor. A notícia nos chega pela mediunidade de Chico Xavier e pela narrativa de Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No episódio de hoje, vamos nos debruçar sobre os desafios da assistência e promoção social espírita, que deve considerar, na sua prática, as orientações contidas na legislação brasileira e na política nacional de assistência social, e também primar pela caridade, na abrangência definida pelo Espiritismo, as pessoas e as famílias em vulnerabilidade e risco social, buscando a assistência e a promoção socioeconômico e espiritual. Vamos lá? Seja bem-vinda, Lourdes Oliveira, que é a coordenadora adjunta da área de assistência e promoção social espírita. Lourdes, o Evangelho segundo o Espiritismo, no 15º capítulo, no item 1, diz assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. São muitas, Lourdes, as responsabilidades da área de assistência e promoção social, como o próprio nome já diz: assistir e promover. Duas ações grandiosas. De um lado temos as ações de responsabilidade do Estado e do outro as ações que a Casa Espírita pode fazer. Então a primeira questão para você, Lourdes, para essa explanação inicial é: como conciliar as duas necessidades e prover ao irmão em situação de vulnerabilidade e risco social as suas demandas, as suas necessidades? A alegria é toda nossa de estarmos aqui nesse programa, nesse dia, e rogamos a Jesus a assistência para com todos nós. Bem, o trabalho da assistência e promoção social espírita, ele é baseado, ele é fundamentado no Evangelho de Jesus. E nesse trabalho nós já temos inclusive a fundamentação na parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, no capítulo 5º. E que Jesus, então, nos deu todo o direcionamento para o programa. Então, para o trabalho da assistência e promoção social espírita. Então, nós vamos ver lá o samaritano, ele faz o quê? Primeiro, ele observa. Depois, ele se aproxima e dá, então, o socorro ao caído. E ainda diz: se precisar de mais, eu retornarei e farei. Assim também, nós, diante desse roteiro, nós temos buscado fazer esse trabalho da assistência e promoção social desta forma. E nós temos hoje também a política nacional da assistência social, que ela está conosco desde 2004. Então, essa política, ela inclusive nos dá a oportunidade
para nós das casas espíritas, do movimento espírita, realizar melhor o trabalho. O que acontece? Nós temos os centros de referência, os CRAS. Então, é importante que toda a equipe da assistência e promoção social espírita, da Casa Espírita, conheça tanto a doutrina, né, espírita, ali o Evangelho de Jesus, para fazer, para se doar, para acolher, para receber esse irmão, para ouvir, para encaminhar, para, inclusive, esses centros de referências da política, porque é um parceiro nosso, é um parceiro. Nós temos que ir nos centros de referência, nos CRAS, ali da nossa comunidade, do nosso território, e ver que trabalho que eles realizam, o que eles estão ali oferecendo. Porque muitas das vezes o usuário da assistência e promoção social não sabe que ali realiza, que tem esse centro de referência e que tem algo ali a oferecer para ele. Então, ele não procura, ele não sabe, ele fica acanhado. Então, se nós da Casa Espírita soubermos, e isso já é assim, vamos dizer, não é uma obrigação, mas é um dever nosso, né, que estamos nos colocando à disposição para fazer esse trabalho, conhecer o que nos CRAS tem para oferecer para a gente acrescentar para os nossos irmãos, no sentido de promovê-lo. Né? Não é primeiro você vai acolher, ouvir com paciência e ver as necessidades deles. Muitas das vezes não são nem necessidades materiais, são necessidades espirituais só. E aí está resolvido, que também faz parte, porque Jesus diz, não é só a matéria, mas é o espiritual, né? Então nós temos que fazer hoje esse trabalho completo, se nós queremos fazer esse trabalho da assistência e promoção social espírita. Para nós, a Política Nacional de Assistência Social é uma grande parceira e veio realmente na hora certa. É muito bom, Lourdes, você estar trazendo isso na sua explanação inicial, porque logo agora na sequência, já, a gente vai poder trazer as nossas convidadas para a roda de conversa e aí a gente vai poder detalhar bastante essa sinergia que existe entre a atuação da APSE com a política nacional. Então, meus amigos, para não perdermos mais tempo, lembrem-se de escanear o QR Code que aparece aí na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para ter acesso a todos os materiais que fizermos referência aqui ao longo do programa. E já voltamos. Até breve. Bom, para ampliarmos a nossa conversa sobre esse assunto tão importante, trazemos agora aqui para a nossa roda de conversa a Suzy Morro, lá da Bahia, e a Lena Araújo, de Amapá. Sejam ambas muito bem-vindas. A gente vai começar com uma fundamentação para a gente iniciar aqui o nosso diálogo. Caracteriza-se a orientação da FEB por oferecer sem exigir, ajudar sem criar condicionamentos, expor sem impor resultados e unir sem tolher iniciativas, preservando os valores e características individuais tanto dos homens como das sociedades. Nesse escopo de ação, o norte é e sempre será a caridade, seguindo as recomendações do apóstolo Paulo de Tarso, que trouxe, inclusive, a contribuição do seu pensamento no Evangelho segundo o Espiritismo. Disse o convertido de Damasco: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados todos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então eu quero começar com a Suzy.
Suzy, o que é a caridade para a doutrina espírita e como nós devemos nos organizar no âmbito da assistência social espírita? Bem, a caridade na visão espírita está embasada na questão 886 do Livro dos Espíritos, que é exatamente o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isto, sim, é o verdadeiro sentido da palavra caridade. E é dentro desta visão que todos nós espíritas deveremos nortear as nossas ações, principalmente as ações da APSE, Assistência e Promoção Social Espírita. Por quê? Estaremos entendendo o outro, praticando aquela visão da percepção em que o outro, quando nos busca, ele vem eu diria, em busca mesmo de um alento. É evidente que esse alento, na maioria das vezes, é o alento material, mas nós temos muito mais para oferecer dentro da doutrina espírita, que é esta visão da promoção humana, onde leva um indivíduo a perceber realmente que a caridade é uma troca. É uma troca do usuário do serviço social e daquele que desenvolve a ação na casa espírita. E aí, eu diria que para nortear tudo isso, temos, sim, algumas ações. E essas ações estão sendo vivenciadas no movimento espírita, e eu traria até como considerações, como experiência na própria FEB, quando nós levamos à casa espírita a visão da caridade que está na ponta, lá eu diria, na região do centro-oeste, na região do centro-sul, na região do complexo, né, da Salvador, que é a prática da caridade embasada nessa tríplice, nessa trilogia. E a gente vê também, né, Suzy, na bandeira de Ismael, né? Deus, Cristo e caridade. E nós temos que começar pela caridade, né? Para nós nos juntarmos a Jesus, que nos leva a Deus, nosso Pai. Então, é a caridade, é o amor em ação. É a oportunidade que nós estamos tendo neste trabalho, nesta área da assistência e promoção social espírita, de acolher esses nossos irmãos necessitados não só da matéria, mas também espiritual. É muito interessante o que vocês estão colocando, porque a gente até falava antes, né, Lourdes, da gente começar aqui o nosso programa, sobre os primórdios do espiritismo no Brasil. E aí a Lourdes comentava o quanto é tocante a participação desses pioneiros na elaboração desse grande projeto que é a Pátria do Cruzeiro. E sempre teve como lema maior, né, associado aos esforços da própria Federação Espírita Brasileira, essa vertente norteadora da caridade, Deus, Cristo e caridade. Bittencourt Sampaio e Saião, que foram grandes precursores do espiritismo no Brasil, lutaram por isso, de dar aos passos iniciais do espiritismo no Brasil esse cunho da caridade, não dissociando, digamos assim, a prática espírita de uma prática caritativa. Quer dizer, não só a ciência, não só no campo das ideias o espiritismo deveria atuar, mas efetivamente em ações que redundassem benefício ao próximo. Isso. Então é muito interessante a gente ver, digamos assim, esse legado espiritual, essa mão superior orientando a própria programação de trabalho. Agora, eu queria levantar uma questão com vocês, que até a Lourdes já fez na sua explanação inicial menção a isso, a esse intercâmbio que existe
dessas ações que a Casa Espírita pode impulsionar e faz em relação ao programa nacional, né, que é toda a legislação, esse escopo de regras e leis que orientam o trabalho caritativo. Suzy, você pode comentar para a gente brevemente como é que tem que se dar esse intercâmbio e essa inter-relação? Na Bahia, eu diria que é muito forte, porque nós buscamos uma parceria com os conselhos, né? Nós já estivemos tendo assento no Conselho Estadual e Municipal da Criança e do Adolescente. Já tivemos também assento na assistência social. E atualmente nós estamos no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. E tem sido uma troca, tem sido um conhecimento extraordinário. Inclusive, visitamos instituições que agregam, né, os idosos, as ILPIs, Instituições de Longa Permanência do Idoso. Claro que levamos a orientação do Conselho, mas levamos também essa visão que a doutrina espírita nos dá. E tem sido uma troca muito, eu diria, forte, e visando a consolidação mesmo desta prática e dessa experiência entre a sociedade, os conselhos, a casa espírita. Muito bom, Suzy. Eu queria trazer agora a Lena para a nossa roda de conversa, coordenadora adjunta da APSE, lá do Conselho Regional Norte, do nosso querido Amapá. Lena, dentre outros objetivos, nós sabemos que a assistência e promoção social espírita, ela busca ofertar, claro, entre outras coisas, o auxílio espiritual, moral e material, né? Uma conjugação dessas dimensões. E nesse processo, existe algum antagonismo em relação àquele ditado popular que diz assim, ao invés de dar o peixe, ensinar a pescar. Lena, aonde é que fica o equilíbrio disso? É justamente na educação, Cris. A educação é a ferramenta primordial do processo da caridade. Sem a educação, que não é a educação dada pelos livros, que a gente chama de instrução. É a educação, como já dizia Pestalozzi, pela transformação de hábitos. Primeiro, a gente identifica nessa pessoa que nos busca na casa espírita que realmente a necessidade material, ela que é gritante, é o carro-chefe da dor, né? Mas a gente, com esse olhar e a assistência social espírita nos orienta, nós estamos diante de um ser espiritual, que traz na sua bagagem espiritual hábitos, vícios, né, e aptidões e certamente virtudes, que pelo processo da dor, pelo processo de toda a sua realidade, estão esquecidas, estão abandonadas, estão adormecidas. E nós, como esses que estão facilitando, não é que a gente sabe mais e nem que a gente está num nível maior ou de superioridade. Não, estamos também nesse mesmo nível, porque um dia nós chegamos na casa espírita assim. Se nós formos nos recordar, cada um de nós trouxemos esse caído, esse ser caído, em algum momento para a casa espírita. E a gente se ergueu por um processo de educação do espírito. Então, entendemos que o nosso papel, ao entrar em contato com esse irmão, é despertar as suas potencialidades. É primeiro, como disse a nossa querida Lourdes, como está na nossa metodologia do nosso documento de orientação, seguir a parábola do bom samaritano, porque ele fez tudo direitinho. Ele olhou para essa dimensão espiritual daquele caído. E quando ele atendeu primeiro as feridas, quando ele primeiro foi cuidar daquele ser que estava caído, ferido, não é?
ele também se preocupou em dar o acompanhamento. E aí é que entra a questão de não dar o peixe pronto, né? A gente, quando dá o peixe, eu costumo dizer lá na nossa casa, é ajudando justamente nessa primeira condição básica, que é a fome, que é a doença, né? Atendendo o que ele traz emergencialmente. Mas o processo de acompanhamento é o processo educativo, onde a gente vai trabalhar com essa pessoa, com esse nosso irmão, justamente as atividades que vão aos poucos despertá-lo. Aos poucos ele vai tomando consciência do poder que ele tem, da capacidade que ele tem de transformar a sua realidade. Que é ele quem vai fazer isso diante de todas as condições que a gente vai buscar desenvolver junto com ele. Ele é um colaborador da sua promoção humana. Então, não é um antagonismo, pelo contrário, a gente chama a educação como o processo primordial da assistência e promoção social. Por isso é importante, né, Lena, e demais irmãos, amigos, nós fazermos um trabalho em rede. Não só com os CRAS, conhecermos os CRAS, ver o que eles estão oferecendo ali para cursos profissionais, mas também com as instituições espíritas, né? Que muitas oferecem cursos para os jovens, para os adultos. Então, essa é a importância de nós que estamos nos colocando aí à disposição de fazer este trabalho da assistência e promoção social espírita, é conhecermos todo o trabalho em volta ali, conhecermos o que nós podemos oferecer a mais a esse irmão. Porque na nossa casa, possa ser que não tenha um curso, vamos ver, de informática, possa ser que não tenha um curso de camareiro, pode ser que não tenha um curso de manicure, pedicure, né? Mas nós podemos ter parceria com outros órgãos, né? Com o SENAC ou com outros para ajudar a promover esses nossos irmãos. Então, esse é o trabalho de promoção. Primeiro a gente acolhe, ali como a Lena falou, mata a fome, porque com fome ninguém faz nada. Lourdes me lembrou agora um companheiro nosso, Lourdes, Lena e Suzy. Lá do Rio de Janeiro, ele foi por muitos anos, Gerson Simões Monteiro. Conheci. Ele foi por muitos anos, né, Lourdes? Uhum. Presidente da UZERJ, que foi a primeira federativa do Rio. E aí ele dizia exatamente isso, Lourdes. Não dá para falar de evangelho com quem está com fome. Então, primeiro dá a sopa, primeiro atende a essa demanda básica, biológica, isso, desse ser integral. Adorei quando Lena nos trouxe essa imagem, né, inclusive da própria benfeitora espiritual Ivone, Joana de Anjos, desculpe, quando ela fala dessa integralidade do homem, né? Mas perfeito. E em relação ao trabalho de rede, Lourdes, isso é o futuro do mundo, né? Sim. A filosofia do trabalho em rede é o que vai pontuar aí um momento de terceiro momento, né, do mundo de regeneração. Cris, e só para a gente elucidar mais da questão do entorno, né? Nós sempre fazemos isso quando vamos iniciar o trabalho de assistência em alguma casa espírita. Primeira coisa é conhecer esse nosso documento de orientação. Eu digo que no Amapá eu me recuso a ver alguma casa que não conheça o nosso documento de orientação à área da assistência e promoção social espírita. Então, a gente leva esse documento a todas as casas espíritas, né, e aos trabalhadores. Agora, é importante a gente conhecer o entorno da nossa casa. O que tem no ambiente externo que possa ser nosso parceiro. Porque nós não temos tudo. Nós temos até poucos trabalhadores. Mas, quando a gente consegue fazer as parcerias, a coisa funciona melhor. Porque a gente vai ter essa rede que nem sempre funciona, essa é a verdade. Mas só o fato de saber que existe e que a gente pode contar, e que é parceria,
Olha, já faz com que meio caminho do trabalho seja como o samaritano, né? Chega na hospedaria, encontra o hospedeiro, e a gente vai procurando, né, que toda essa rede funcione, Muito né? bom. Então, isso aí é muito legal. Suzy, agora uma questão aí que eu queria trazer à baila aqui, a questão que a Lourdes também já apontou aqui conosco na abertura, a questão da formação do trabalhador. A gente sabe que você traz toda uma expertise técnica aí para o seu trabalho à frente aí da Bahia, mas o trabalhador da ápice precisa ser um assistente social ou o trabalhador da AXE precisa se aproximar das conceituações da assistência social? Como é que funciona isso? Bem, nossa experiência demonstra exatamente, você não precisa ser necessariamente o assistente social. Se você é um ser que compreendeu a dimensão do trabalho e se envolve, né, não é apenas a formação acadêmica que vai lhe dar as condições de desenvolver um trabalho profícuo. O que nós temos visto na Bahia é exatamente isso. A nossa rede vem funcionando extraordinariamente. Nós temos capacitação, formação com os trabalhadores da assistência e promoção social espírita. Eu diria, quinzenalmente, eles participam e tem sido um ganho extraordinário, porque as pessoas lá no interior da Bahia não conheciam, evidentemente, né, esta rede. E eu diria, agora eu vou fazer um adendo, um parêntese, foi o Covid. E nós temos que reconhecer o lado luz do Covid neste momento, porque permitiu que nós pudéssemos trazer companheiros. Não é o meu caso especial ou específico ou pessoal, porque eu sempre viajei muito, mas eu falo a maioria realmente se concentrava no seu reduto, né? No seu local, e hoje a rede veio trazer esta visão. Quando às vezes nós estamos trocando experiências, trazendo realmente este conhecimento, as pessoas dizem, como mudaram? Como mudaram? E mudaram muito. Então, a formação continuada é importantíssima nesse processo. E é evidente que a rede facilita tudo isso. Vejamos, sábado mesmo eu vou ter a participação dos coordenadores e seus adjuntos da APSE nos conselhos regionais e conselhos distritais dentro da nossa estrutura. Essa é a linguagem. E a participação é muito boa, entende? Eles se empenharam. Parece que houve assim uma abertura de consciência. A Covid transformou muitas metodologias, né, Lourdes? Com certeza, né? E houve uma aproximação, né? Como a Suzy colocou, dos trabalhadores. Tinha, principalmente, né, o nosso Brasil é imenso, nas fronteiras, né? O Nordeste, naquele mais distante, está aí a Suzy, a Lena também sabe muito bem disso, no Norte. Então, não ficou uma casa espírita, Cris, que não tinha uma internet, né, que não tinha ali um computador, e o celular, os próprios celulares, sim, né? Que foi o maior meio, né, de comunicação daquele momento. Então, todo mundo se uniu para desenvolver as ideias, né, do trabalho da assistência e promoção social espírita. E é um trabalho que eu falo para vocês que a única área assim, que no momento não podia parar de jeito nenhum era a área da assistência, porque a fome continuava. Nós estamos na matéria, né? E nós dependemos disso. Então, foi a forma. Nós encontramos vários meios de nós chegarmos até os nossos irmãos. Ou eles pegavam a cesta básica no próprio supermercado, que a gente fazia ali parceria, ou dava cartão
cartão para que eles pudessem comprar, né? E começou assim lá na FEB, no atendimento aos necessitados, aqui voltando em 1890, foi com uns pequenos cartõezinhos, né? Que eles iam ali naqueles mercadinhos, que não era bem um mercado, me faltou o nome aqui agora, ia lá e comprava, né? Ali aquele alimento. Então, e nós achamos assim várias formas. Era o evangelho, a distância com eles. Então, não faltou nenhum acolhimento. Então, essa lembrança da Suzy foi muito boa. Essa situação vivenciada há pouco, né? Do impositivo do isolamento social nos ensinou a quebra de muitos paradigmas, inclusive de atendimento de novas demandas que antes não existiam. Né? Por exemplo, as pessoas ficaram meio que órfãos da possibilidade da navegabilidade na internet. Então, o atendimento também pôde partir para esse sentido, né? De ofertar possibilidade de conexão entre as pessoas. Foi um período de grandes aprendizados. De grandes aprendizados. E muitas das vezes, vários centros espíritas se reuniam embaixo das árvores. Né? Com os nossos irmãos, quando lá eles iam. Fazia essa reunião embaixo das árvores e passavam para eles os alimentos. Muito bom. A gente está quase chegando no nosso tempo final aqui de produção do programa. E aí, como a gente está em roda de conversa, eu queria fazer uma rodada final com todas as três, começando pela Suzy, abrindo mesmo a possibilidade de você se colocar, Suzy, naquilo que você considerar mais importante sobre essa questão, a proposta que o programa traz de orientação aos trabalhadores da área. Está aberta aí a palavra para você. Ok. Na realidade, nós estamos hoje buscando levar para os trabalhadores e também os usuários do serviço social participaram até antes da pandemia dessa busca do autoconhecimento, deste, conhecer-se enquanto ser, enquanto espírito. E temos tido trabalhos extraordinários. A Lourdes falava na questão da distribuição, mas nós também passamos a visitar, através da equipe mais jovem, ir até a casa deles, levando o consolo, mas levando esta visão da busca do ser. O que eu sou na realidade, certo? E essa consciência fica muito forte para nós aqui na Bahia com relação ao momento de você centrar-se. É quando você reconhece que você é uma centelha de Deus. O descentrar-se é quando você se relaciona com o outro, percebendo-se, né, um ser imortal. E o supercentrar-se, o silêncio, e buscamos a comunhão com Deus. Perfeito, Suzy. Lena, queremos te ouvir. Nossa, é tudo isso que a nossa querida Suzy falou. Né? É importante que nós, tanto para o usuário, nosso irmão que chega, quanto a nós que estamos trabalhando, aceitamos trabalhar com Jesus, né? Aceitamos essa proposta de crescermos juntos, temos que nos autoconhecer. Também é a questão que mais eu busco dentro da doutrina espírita, né? Com a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta qual o meio prático, né, para que a gente possa evoluir, melhorar, né? E os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Então, para mim, é a parte que mais me toca nesse processo. Sem autoconhecimento, sem saber do que é sombra na gente, no que é luz, e na possibilidade de eu transformar essa sombra em luz, é isso que me move para o crescimento junto com o meu irmão. Então, a Suzy trouxe a melhor resposta: autoconhecimento,
para todos nós. Muito bom, Lena. E agora, ouvindo Lourdes. Olha, eu gostaria de pedir a todos que desenvolvem esse trabalho da assistência e promoção social nunca desistir. Passamos, como bem as nossas amigas falaram, por momentos difíceis na pandemia, mas nós encontramos recursos. E nós vamos encontrar sempre recursos para nós assistir aqueles que nos procuram, né? E é uma oportunidade para os frequentadores da casa espírita, porque é a prática. Você tem ali o estudo, mas você precisa da prática. E é através da prática que você vai vivenciar. Você pensa que você vai ajudar, mas você vai ser muito mais ajudado. Então, nunca desistem. Nós vamos sempre encontrar recursos para desenvolver este trabalho. E este autoconhecimento também nos dá também essa oportunidade, né? Nesse momento, essas reflexões. Eu fiz muito essas reflexões na pandemia, desse autoconhecimento. Como eu me conheci mais? Como eu me conheci? Eu acho que não foi só para mim, não foi só para a Lena, a Suzy, mas foi para todo mundo, inclusive para os nossos irmãos mais necessitados, né? Que são os usuários da assistência e promoção social espírita. Todos nós crescemos, todos nós andamos juntos. Muito bom. Necessidade do autoconhecimento, se identificar em sombra e luz com vistas a caminharmos para esse lado mais luminoso, resiliência, força e coragem. São esses elementos, são essas recomendações que levamos e que apontamos como esses tesouros das nossas reflexões de hoje. Agradeço muitíssimo a todas vocês aqui da nossa roda de conversa e nós, infelizmente, por hoje é só. Nós encerramos o nosso programa de hoje, que está agora, nesse momento, chegando ao fim, mas semana que vem nós temos um novo encontro para nos debruçarmos sobre as questões do atendimento espiritual, importante seara de trabalho que envolve também tarefas de recepção na Casa Espírita. Agradecemos a participação de todas as nossas convidadas e lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar oce.febtv.com.br para assistir à primeira temporada deste programa, os demais episódios desta temporada, à medida que eles forem sendo lançados, para fazer download também gratuito do Orientação ao Centro Espírita, como outros documentos orientadores e materiais de apoio. Continue nos acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar semanalmente aos sábados, às 10 horas da manhã, no canal da FEB TV no YouTube. Até a próxima semana. Anote aí na agenda, temos um encontro marcado e nos vemos por aqui.